Olá pessoal, meu nome é Renato Silva. Eu trouxe hoje um conto do João Guimarães Rosa, do mineiro, do grande mineiro Guimarães Rosa. É um texto, um pequeno conto que chama A Terceira Margem do Rio, que está no livro Primeiras Histórias, que foi lançado em 1962. Espero que vocês gostem e depois vou fazer um pequeno comentário, tá bom? Então, vou fazer o conto é pequeno, mas mesmo assim terei que fazer um resumo, né? Mas esse resumo vai ser breve, mas ele é importante destacar alguns aspectos desse resumo, né? O conto é narrado em primeira pessoa, né? E ele inicia assim: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunham as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais esturdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era que regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da polpa, como para caber justamente o remador. Mas teve que ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada, em rijo, próprio para durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Será que ele nessas artes não vadiava? Se ia propor agora pescarias, caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio. Por aí se estendendo grande, rio fundo, calado, que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso o dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula nem trouxa, nem fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Você vai, você fica. Você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para cima de mim, me acenando para vir também por uns passos. Temia a ira de nossa mãe, mas obedecia. De vez, de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei: pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar para mim, né, e me botou uma bênção. Com um gesto, me mandando ir para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na Grota do Mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré comprido longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita gordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão que não queria falar. Doideira dele. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa.
Ou que o nosso pai, quem sabe, por escrúpulo, destacou alguma doença feia. Eu mesmo cumpria de trazer para ele, a cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia que sentia logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beira do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de banana. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim, ele, ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Me viu. Não remou para cá, não fez sinal. Mostrei onde comer. Depositei num oco de pedra no barranco, a salvo de bicho, né? Para o bicho não mexer e a seco da chuva e do orvalho. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, um desamparo dessas noites de muita chuva. Se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que, então, não subia ou descia o rio para outras paragens, para longe? Não encontrado. Só ele soubesse. Minha irmã teve um menino, ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco do casamento, a criança, né, nos braços. E o marido dela foi lá para defender os dois com um guarda-sol. A gente chamou, esperou, não apareceu. Minha irmã chorou. Todos nós choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudaram, no devagar da pressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez. Residi com a minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer casar. Eu permanecia com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Navagação, no rio, no erro. Sou homem de tristes palavras. De que é que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência, eu, o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já ao começo da velhice. Esta vida era só demoramento. E eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaço, perrenguice de reumatismo. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte,
Peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Esse é um pequeno resumo da terceira margem do rio de Guimarães Rosa. O conto chama Terceira Margem do Rio. Ora, o rio tem a margem direita e a margem esquerda. E a terceira margem, essa terceira margem não existe. Essa é a questão do conto. Não existe essa terceira margem. Ou se existe, ela é o lugar do real. O real se diferencia da realidade. Qual é a realidade? Você vai no rio, vê a margem direita, a margem esquerda. Isso é a realidade. Para a psicanálise, realidade não se confunde com o real. O real é aquilo que você não consegue simbolizar, você sente, mas você não consegue expressar. Se você expressar pela linguagem, pelo simbolismo, se você consegue desenhar, é realidade. O real, ele não é tangível. O Lacan, né, ele nos aproxima um pouco, ele tenta nos aproximar quando ele diz que o real é aquela experiência do indizível, do impossível, que a gente tem nessa aproximação com Deus. É aquilo que Platão fala na boca de Sócrates, lá no Seminário 8 do Lacan, quando ele fala que o real são os deuses. É essa experiência do inefável. É essa experiência do intangível. Real é isso. O real seria aquela experiência, né, daquele sentimento oceânico que está lá no mal-estar na civilização, texto do Freud. Qual que é essa experiência da religião? É aquela experiência daquele indivíduo. É uma experiência que não é simbolizável. Ela não está na estrutura da linguagem. Este é o real. Para onde foi o Pai? Para o real, para o impossível, para o lugar nenhum. Quando a gente tem aquela dor, aquele sentimento, ou aquele amor que a gente não sabe, viu uma pessoa a primeira vez e tem aquele sentimento que você consegue, me deu uma coisa ali com aquela pessoa. Ou aquela experiência, por aquele trauma, que você vai numa guerra de trincheira e ao invés de você voltar da guerra mais falante, como diz Walter Benjamin, a partir da Primeira Guerra, a partir da Primeira Guerra Mundial, os combatentes voltavam calados. Por que eles voltavam calados? Porque aquela experiência é tão drástica que ela não se expressa em palavras. Por isso que os combatentes voltavam calados. Ao contrário das outras guerras, todas as grandes guerras têm histórias, epopeias, grandes narrativas. E a experiência da Primeira Guerra e a experiência da Segunda Guerra não é uma experiência, é uma vivência dramática que não é possível colocar em palavras. A experiência da guerra é uma... Melhor, a vivência da guerra é uma vivência traumática e não uma experiência que se estabelece, que se construa na forma de um enredo. Esse trauma é o real. Essa experiência da morte, no limite da morte da vida, esse é o real. Essa experiência consagrado no momento da finitude, isso é o real.
Esse pai do conto, esse pai, para onde que ele foi? Para o real. Ninguém consegue nominar para onde foi o pai. Ele estava indo e voltando, ele não saiu do rio. Ora, mas o rio tem uma margem direita e esquerda, mas ele foi para a terceira margem. Qual que é esse? Esse é o não lugar, é o não experienciável. Ninguém consegue explicar. Chama-se um padre, chama-se o tio, ninguém consegue explicar, ninguém consegue atrair o pai. Ora, o que é mais belo de uma experiência de um ser quando tem o nascimento de uma criança? Para um pai é maravilhoso. Para um vô é renovação da vida. O vô, todo avô, quer ver a criança. Qual vô, qual avó que não quer ver a criança? E a criança é apresentada ao avô para ver se ele saía do rio. Não. O avô não veio ver a criança. Ele não ia pegar a comida que era depositada pelo filho, ele pegava uma ou outra. Ele envelheceu, ficou barbudo, a pele queimada de sol, pouca comida. O filho assustou com a presença do pai. O pai não veio. O que é esse pai? O pai é extremamente importante porque o pai é aquela figura, né? Ou o pai é o nome do pai, porque esse pai não é necessariamente, né? O pai homem, a figura masculina, esse indivíduo, né, que assume esse lugar do pai, ou o nome do pai. O pai, ou os nomes do pai, é aquele que estabelece a lei, que estabelece um corte. É esse pai, em nome do pai, em nome da lei. Esse pai, ele faz um corte nessa relação simbiótica primária entre o bebê e a mãe. A criança tem que ser apresentada ao mundo, senão a criança fica ali, né, naquele amor eterno com a mãe. O pai tem que fazer esse corte. Esse texto nos indica que houve uma identificação do filho com o pai. Essa identificação, ela se estruturou numa forma de neurose, a tal ponto que o filho, ele deixou de viver para ficar ali próximo do pai. O que fez a filha? A filha esperou, o pai não veio, foi embora para a cidade. O outro irmão esperou, o que eles fizeram? Foi embora para a cidade. E o filho? Aquele filho criou uma relação diferente com o pai. Ele não saiu da margem do rio. Esse pai torna ao mesmo tempo objeto de amor e objeto de horror, objeto de medo. O filho não se afasta da margem do rio, ele espera o pai, ele quer o pai, mas esse pai está no real. Esse pai é o pai do impossível. Esse filho não foi preparado para viver. Tanto é que ele não foi preparado para viver, que ele ficou na margem, envelheceu, os cabelos ficaram brancos. E o que ele pede? Essa identificação é tão grande. O que ele pede? Ele pede? Que quando ele morrer, no aspecto da morte, me coloque numa canoinha, rio adentro, rio afora. Ora, esse é um texto literário, texto de ficção. Estamos utilizando esses elementos do texto para apontar alguns elementos de um tipo de neurose, de uma possível neurose, porque nós estamos no campo da ficção.
esta relação do filho com o pai, do pai com o filho, ela foi problemática. Houve uma tensão, houve uma questão. O complexo de Édipo teve um problema na sua resolução. Reflitam sobre essa resolução. Qual foi o destino do filho? Qual foi o destino do pai? Por que as coisas se configuraram dessa forma? Necessariamente tinha que ser assim? A filha foi para a cidade, o irmão foi para a cidade, a mãe esperou, a mãe era quem regia, a mãe era quem administrava. O que a mãe fez? Esperou, esperou, esperou. E depois, ela foi para a casa da filha. Qual que é o momento de agir? Qual que é o momento de agir? O momento de agir, como nos diz Tolstói, é agora. Pense sobre isso.